Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso quinto Mosaico Cultural. Hoje temos a participação do professor Vanderlei Barbosa e do professor Carlos Bekinski. As falas serão de 20 a 30 minutos e vale ressaltar que a nossa reunião está sendo gravada. Para iniciarmos então a nossa conferência, o primeiro a falar é o professor Vanderlei Barbosa. Ele leciona Filosofia da Educação na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, possui licenciatura plena em Filosofia e bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas. Mestre em Educação pela PUC Campinas, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Educação da UFLA, é coordenador atualmente e pesquisador no grupo de pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, o Mosaico. O título da sua conferência: Existe uma América Latina? A Utopia, de Darcy Ribeiro. Pode ir, professor. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui neste mosaico cultural, apresentando nossos trabalhos, que são diferentes falas que têm acontecido e resultou, na verdade, no livro que nós brevemente vamos publicar. Então, eu queria iniciar cumprimentando a Caroline, que faz a mediação hoje nesse nosso momento de diálogo, a cumprimentar também o Miguel, que está aí na assessoria ajudando a acompanhar as postagens do chat, cumprimentar o Carlos, que divide comigo esse momento de diálogo também, o Jefferson, torcendo para que ele possa estabelecer a energia lá e conectar-se conosco, que também vai apresentar o trabalho. E cumprimentar a cada um e a cada uma que participa conosco nesse momento e dizer da alegria desse nosso grupo Mosaico, que tem realizado várias atividades com muita propriedade. Muitos já nos antecederam apresentando seus trabalhos e hoje, de forma muito sucinta aqui, quero apresentar o que foi escrito sobre o Darcy Ribeiro. O título já anunciado do meu trabalho é uma interrogação: existe uma América Latina? E depois a utopia de Darcy Ribeiro. Então, eu passo agora a apresentar, primeiro para dizer que Darcy Ribeiro é um dos grandes nomes do pensamento não só brasileiro, mas latino-americano, porque ele, como exilado, viveu no Uruguai, no Peru, no Chile, no México, e essa sua vivência de exílio provocou nele condições para que tivesse uma visão mais ampliada dos desafios de nossa América Latina, e a gente percebe nos seus escritos sua grande paixão pelo nosso continente e a sua grande utopia que a gente conseguisse uma unificação e que a América Latina fosse uma grande pátria de todos nós, unificando os diferentes países que constituem esse território magistral. E eu aproveito para anunciar que esse meu capítulo do livro, baseado em Darcy Ribeiro, eu tomei como, aqui eu estou mostrando, acho que conseguem ver aí, eu tomei como base de minha reflexão, ponto de partida para a escrita, este livro do Darcy Ribeiro, intitulado América Latina, a Grande Pátria, que tem um conjunto de 5 ensaios escritos no ano de 1976, exatamente quando ele está retornando do exílio. E por que eu tomo esta obra? Porque é um conjunto de textos que dá uma visão de conjunto do pensamento do Darcy Ribeiro, revela a sua maturidade e traz exatamente, por essa vivência nesses diferentes países que eu já mencionei, de uma visão ampliada, não só teórica, mas de vivência, de prática da sua estadia nesses países devido à sua condição de exilado. Então, Darcy Ribeiro traz nesse ensaio uma visão ampla desse
nosso território e mostra de forma bastante orgânica esta visão ampla do Darcy Ribeiro, do que pensava da nossa América Latina. E para compreender o significado de América Latina, Darcy Ribeiro propõe nesses 5 ensaios duas vertentes básicas, uma geográfica e a outra linguística cultural. No plano geográfico, ele afirma que é notório a unidade que existe na América Latina como fruto de sua continuidade continental. Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz que esta base geográfica, física, ela não corresponde a uma estrutura sociopolítica unificada. Ou seja, nós temos um território com características, com traços que são profundamente interessantes do nosso grande continente latino-americano. No entanto, o aspecto da estrutura sociopolítica, sempre devido às implantações coloniais, os países mantêm um vínculo muito mais com as grandes metrópoles do que propriamente uma relação mais cordial e unificada com os países da sua proximidade. Então, esta é uma primeira constatação que Darcy Ribeiro faz. Portanto, ele vai dizer que essa unidade geográfica, ela nunca funcionou aqui como esse mote de unidade, exatamente por esta visão submissa dos países com as suas fontes, com as suas metrópoles colonizadoras. Então, isso criou o que ele chama de um arquipélago de ilhas, que se comunica muito mais com os países centrais do que propriamente um diálogo e uma comunicação com os seus países vizinhos. E nós podemos tomar como exemplo desta fala do Darcy Ribeiro, sintetizando, ele está dizendo que territorialmente nós somos uma unidade, mas politicamente cada país se afirma na sua singularidade e comunica mais para fora do que para dentro da sua própria realidade geográfica. E nós podemos tomar como exemplo deste processo 2 países. São exemplos clássicos desse processo, que é o México e o próprio Brasil. O México, em termos geográficos, ele pertence à unidade continental latino-americana, mas politicamente, economicamente, ele está vinculado aos Estados Unidos. Ou seja, toda a estrutura produtiva mexicana está voltada e adaptada para a legislação norte-americana e suas políticas são muito mais adensadas ao NAFTA que ao Mercosul. E a mesma coisa a gente vê com o nosso Brasil. Ele está inserido aqui no continente latino-americano, mas muitas vezes se comporta com seus vizinhos como se fosse uma realidade distante e às vezes muito mais próximo dos países centrais. E essa não é só uma questão linguística, porque falamos o português cercado por países que expressa no espanhol. Mas é muito mais, segundo Darcy Ribeiro, por uma questão mesmo ideológica da relação que o Brasil sempre manteve com as metrópoles, ora Portugal, ora Inglaterra e mais recentemente com muito forte influência dos Estados Unidos. Então vejam que esses aspectos estavam criando, segundo Darcy Ribeiro, uma dificuldade para que a gente implante de vez um território com as marcas de uma verdadeira América Latina. Então esse é o cenário introdutório que eu apresento à obra do Darcy Ribeiro e essas implicações que nos desafiam a pensar o nosso território e continuar alimentando essa utopia de uma América Latina integrada. Para a organização da minha reflexão no capítulo, que brevemente estará publicado e eu espero que possa ser objeto de novos diálogos, que a gente possa trocar e fazer a leitura, basicamente está estruturado o meu capítulo em 2 momentos. O primeiro momento é exatamente tentando elucidar o conteúdo dos ensaios do Darcy Ribeiro, a fim de ter uma maior coerência epistemológica
comunicações possíveis, alguns diálogos possíveis com outros pensadores latino-americanos, como é o caso do Leonardo Boff, do Eduardo Galeano e do Mário Bergoglio, do Papa Francisco. Então, o meu trabalho basicamente se situa nesses dois momentos. De um lado, o mapeamento do pensamento do Darcy Ribeiro e depois o seu diálogo e as suas implicações com esses outros pensadores que eu acabo de mencionar. Então, vejam, é importante a gente salientar aqui que o nosso grupo de pesquisa, Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão Mosaico, ele tem uma das linhas de pesquisa, uma de suas linhas é exatamente a cultura e o pensamento latino-americano. E desde muito tempo eu sempre considero importante que a gente conheça a nossa realidade, que a gente conheça a nossa cultura, que a gente assuma a nossa identidade, não para se opor a outras realidades, mas para que a gente possa dialogar à altura nesse mundo hoje global, complexo, da sociedade da informação. Então, isso é importante a gente contextualizar, porque eu considero que é preciso que a gente conheça o nosso continente, aprofunde o seu significado territorial e que a gente conheça com mais profundidade a nossa cultura, a nossa identidade, que eu digo mais uma vez, para que a gente possa, portanto, ter uma compreensão importante. Eu abro um parênteses aqui só para dizer que, em diálogo com a Margarida na Argentina, com amigos como por exemplo da Universidade de Santa Maria, que fizeram pós-doc na Europa, eles sempre percebem que os pensadores europeus têm olhado para a América Latina, têm se debruçado sobre o pensamento dos autores aqui presentes. Para citar um exemplo, o Vigoli, que é um pensador da USP, alemão, professor da USP, que é um grande estudioso do Guimarães Rosa e hoje estuda um pensador do Pará. Então é importante dizer que se tem europeus estudando os nossos pensadores, nós com mais vontade deveríamos fazê-lo também, nesse sentido de conhecer esses pensadores importantes que têm uma grandeza enorme para ajudar a gente a pensar a nossa cultura, o nosso país, de uma forma autônoma para dialogar com o mundo. Porque nós fomos, obviamente, pelo processo de colonização, muito tributário da cultura europeia. E nada de errado nisso em termos de hábito, de leitura, ok. Mas é preciso que a gente tenha uma certa autonomia e a gente tenha uma certa independência e também uma sensibilidade para olhar os pensadores da nossa realidade. E eu escolhi como autor para explorar nesse capítulo exatamente o Darcy Ribeiro, que é um pensador vibrante, produtivo, de uma produção fabulosa, uma figura extraordinária, de uma genialidade incrível, e que é um mineiro aqui de Montes Claros, nosso próximo aqui de nós, Minas Gerais, e que foi um grande pensador por onde quer que tenha passado. Então eu gostaria de destacar aqui alguns feitos de sua biografia, porque eu considero importante a gente ir conhecendo cada vez mais os nossos autores, para que a gente possa entender a grandeza de cada um deles, para ajudar a nossa reflexão e o lastro de fundamentação para compreender a nossa realidade. E aí, vejam só, o Darcy Ribeiro, ele é muito conhecido como antropólogo, e de fato essa é a área que ele se consagrou, e tem um conhecimento incrível da cultura indígena da América Latina, que foi literalmente alguém que se inseriu na cultura, foi viver com os indígenas. Então ele tem um conhecimento desta realidade, dessa cultura dos povos originários como ninguém no nosso país. E por esta incursão no campo da antropologia
conhecendo a cultura indígena, ele vai, ao mesmo tempo que conhece, escreve, reflete sobre isso, ele vai criar alternativas propositivas, políticas que possam dar visibilidade e criar espaço para que esta cultura tenha visibilidade e tenha seu reconhecimento. E aí, vejam, ele funda a FUNAI, que é exatamente a Fundação Nacional do Índio, isso em 1967. Ele funda, na sequência, em 1953, aqui as datas não estão linearmente, exatamente o Museu do Índio no Rio de Janeiro. Então, veja, não só mergulha e conhece a cultura, como cria o museu e esta fundação para pensar políticas públicas voltadas a dar visibilidade e lastro, segurança jurídica para esta cultura tão desprezada, vista com tanto desprezo, às vezes, por parte de muitos. Então, esse é Darcy Ribeiro. Não bastasse isso, ele cria, em 1962, a Universidade de Brasília. E a UNB nasce exatamente com essa instituição que deveria ser uma referência para pensar a cultura nacional. Esta era a sua ideia. Mas, em decorrência dos seus sonhos, das suas ideias, dos seus arroubos de propostas, isso foi visto como um perigo e ele acaba, por isso mesmo, sendo exilado e aí vai passar a viver em diversos países da nossa América Latina, como eu citei lá no início, Uruguai, Chile, Peru e México, que dá a ele esta visão mais ampliada do nosso território, que nós chamamos de América Latina. Quando ele volta do exílio, ele vai fundar, no governo do Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, em 1988, os chamados Centros Integrados de Educação Pública, os chamados CIEPs, que são modelos de uma educação integral que proporcionava aos seus alunos uma formação, como eu disse, integral, que assegurava não só os aspectos tradicionais do currículo, os aspectos cognitivos, mas também assegurava a esses alunos uma dimensão mais sensível, trabalhando esporte, trabalhando a arte, trabalhando outras dimensões, e esses CIEPs ficaram famosos, eu repito, no governo Leonel Brizola, e depois alguns determinados lugares do Brasil tentaram reproduzir esse modelo de escola que assegurava uma formação ampla, integral aos alunos. E é um exemplo para todos. Então, vejam quanta coisa Darcy Ribeiro está envolvido, uma pessoa de uma gana grandiosa e que vai criando tudo isso. Então, eu falo aqui no aspecto da educação e no aspecto antropológico que ele se consagrou. Agora, se a gente pensar no aspecto cultural do nosso país, nós vemos profundas marcas de alguns monumentos que simbolicamente expressam muito daquilo que foi também essa criação vibrante do Darcy Ribeiro. Como, por exemplo, ele cria o Sambódromo do Rio de Janeiro, que é o espaço onde se tornou palco para o mundo conhecer aspectos da nossa cultura, em que pese aí as contradições e as discussões que possamos fazer a respeito do carnaval e como é que ele se tornou, mas enquanto espaço para dar visibilidade, expressar a cultura brasileira, ele cria esse cenário que o mundo conhece. Também cria um outro espaço, que é exatamente o Memorial da América Latina, em São Paulo, que também é um outro espaço que confere visibilidade aos traços culturais de nossa gente e tem ali muitas exposições, revistas, artigos, debates e, portanto, é um centro vibrante também de diálogo, debate, produção de conhecimento sobre a nossa cultura. Então, vejam que esses breves traços que eu menciono aqui e essas criações do Darcy Ribeiro,
Isso vai dando a dimensão de um intelectual criativo, obstinado, e que onde se inseriu foi profundamente criativo, produtivo e deixou marcas profundas em nossa história, no sentido que a gente precisa retomar, aprofundar, se apropriar desse processo para que possamos dar continuidade a essa reflexão sobre o que diz Darcy Ribeiro. E como ele tinha esse toque de genialidade, quando a gente assiste uma entrevista do Darcy Ribeiro, ele vai falando, ele vai dizendo, ele tem resposta para tudo, é uma pessoa com uma capacidade de verbalização, de discurso e de compreensão que deixa a todos nós bastante encantados com a sua capacidade de produzir. E vejam só, nesses ensaios que eu tomo como referência e base para a minha reflexão, tem uma visão muito interessante, e o Darcy Ribeiro sempre foi irônico, provocativo, gostava dos empates, gostava dos enfrentamentos, e ele vai dizer que com tanta convicção que a utopia é aqui na América Latina. Darcy Ribeiro passa, a partir disso, então, investigar o que o Tomás Moros entendia por utopia, e ele, na sua reflexão provocativa, ele vai dizer que o autor inglês, lá no século XVI, só foi capaz de escrever a sua utopia baseado nas notícias que chegavam aqui da América Latina à Europa. E ele vai dizer, e eu cito agora o Darcy Ribeiro: foi a visão de nossa enteada, vestida na inocência de sua nudez emplumada, dançando num jardim tropical idílico, que lavou os olhos daquela visão de judiaria. Desde então, acendeu o ardor utópico que floresce em ondas sucessivas de fantasias generosas, repensando o mundo como projeto, inventando comunismos bonitos, de bons selvagens, sonhando com vidas possíveis, mais gostosas de ser vividas. Fecha a citação. Então, essa é uma citação do texto do Darcy Ribeiro, que exatamente mostra que essa visão da cultura indígena, da gratuidade, da disposição, da nudez, da dança, da festa, tudo isso é que mostra que é possível uma vida mais gostosa, mais livre, mais selvagem para a nossa cultura, e que isso serviu de inspiração, segundo ele, para que um pensador inglês pudesse, no século XVI, escrever a sua utopia. E eu trago aqui mais dois excertos dos ensaios do Darcy Ribeiro, para mostrar exatamente essa irreverência e esse jeito provocativo de colocar o seu pensamento. Ele diz assim, abre aspas, estou citando: Colombo, visivelmente encantado com a beleza inocente da indiada, confessa sem vexame em carta ao Santo Papa que o que tinha encontrado era o paraíso perdido. Diz Colombo: cri e creio, como creram e creem todos os sábios e santos teólogos, que naquela minha comarca é que está o paraíso terrestre. Fecha aspas. Essa é uma citação de Darcy Ribeiro referente a Colombo. Quando ele se refere à América do Expulso, ele diz o seguinte, que ele, da sua vocação irresistível para a publicidade, disse e reiterou exaustivamente que aquele novo mundo, tão ameno, verde, arborizado, florido, salutar, frutífero, sonoro, saboroso, passarinhado, musical, cheiroso e colorido, só podia ser mesmo o Éden, e era. Ou seja, então, quem leu os escritos do Darcy Ribeiro percebe uma escrita fluente, poética, num tom mais, até eu diria, coloquial, jornalístico às vezes,
provocando esta reflexão sobre a utopia e traz essa visão de que a cultura dos chamados selvagens, ela traz essa beleza, essa gratuidade. E veja só, eu vou repetir aqui o que esse novo mundo que os europeus descobriram no primeiro momento, que vai impactá-los, olha só, é verde, harmonizado, florido, salutar, frutífero, sonoro, saboroso, passarinhado, musical, cheiroso e colorido. E isso só podia ser o Éden e era. Ou seja, Darcy Ribeiro, então, vai fazer uma defesa da nossa cultura e do nosso território latino-americano, na sua diversidade de expressões, sobretudo a partir dos povos originários, e depois da construção de outras etnias que vão constituindo a nossa identidade, os traços, a nossa maneira de ser, que ele vai defender que a gente precisaria investir nesta criação de uma utopia, de um jeito diferente que é possível viver no nosso território. E aí, claro, fará uma crítica grandiosa à cegueira daqueles que nos colonizaram, que não conseguiram, embora tenham sido impactados de forma muito grandiosa no início do contato com a cultura aqui local, mas pesou muito mais os fatores econômicos, os fatores ideológicos, que acabaram cegando aqueles homens que nos conquistaram, nos impuseram aqui a sua cultura e que não puderam ver a beleza da existência humana, das comunidades indígenas e de tudo aquilo que nós somos constituídos. Então, vai fazer uma crítica irônica a todo esse processo. Então, Darcy Ribeiro é um autor que eu considero importante de ser lido. Eu faço, nesse primeiro momento, então, toda uma reflexão sobre estes aspectos do seu pensamento, trazendo alguns argumentos para e depois eu faço num segundo momento, as implicações do seu pensamento e o diálogo com outros autores que o conheceram tão bem, que dialogaram muito e que também tem uma influência. E aí, um deles é o Leonardo Boff, que eu uso aqui esse livro, Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra, que traz traços também desta ideia da ética do cuidado, que recupera muitos traços que são fundamentais nesse processo da cultura que nós precisamos resgatar. Também faço um diálogo mostrando as implicações do pensamento do Darcy Ribeiro e do Eduardo Galeano, das Vias Abertas da América Latina, que é um livro monumental da historiografia latino-americana. E, finalmente, as implicações do pensamento dele, que eu vejo muito diálogo com a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, do Papa Francisco, o nosso Mário Bergoglio. Então, veja, nesse segundo aspecto eu trato exatamente como é que esses diferentes autores também, cada um a seu modo, pensaram uma utopia a partir da nossa realidade latino-americana. Leonardo Boff, a partir da ética do cuidado, dizendo que nós precisamos de uma certa alfabetização ecológica para que a gente possa cuidar do planeta, para que a gente possa cuidar dos nossos hábitos de consumo. Importa a gente desenvolver uma nova ética capaz de pensar que todo o planeta Terra precisa de uma certa capacidade de viver outras bases que não essa do pensamento único, da competição, mas que a ética do cuidado seja fundada em outros princípios mais equilibrados, mais complexos, capaz de dar vida a toda essa nossa grande Pachamama, que é a nossa querida América Latina. Então, a mesma coisa, o Eduardo Galeano também é um autor que faz uma análise muito dura, trabalha toda uma crítica vigorosa
a todo esse processo de nossa miséria, que é fruto de nossa riqueza. Explicando melhor, nosso território grandioso, rico em tantas coisas, em ouro, em prata, em madeira, em tantas coisas, mas tudo isso foi explorado, foi levado para os grandes metrópoles colonizadoras e sobra para nós, como fruto de nossa riqueza, a nossa pobreza. Então, apesar de fazer toda essa reflexão crítica das durezas das nossas contradições vividas por esse processo, mas Eduardo Galeano também não deixa de apontar para o sonho, para a possibilidade de inventar novas possibilidades. E ele tem uma frase que eu reitero, gosto muito, quando ele diz que a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Então, eu acho o Darcy, ou melhor, o Eduardo Galeano, assim como o Darcy Ribeiro, um autor de grande potência, porque olha para a dureza da realidade, mas ao mesmo tempo aponta para a possibilidade de algo que pode ser construído a partir exatamente da gratuidade, da beleza, da leveza, da simplicidade. Então, é um autor que me é muito caro e eu vejo muita similaridade no pensamento dos dois, sem dizer que os dois foram amigos, conviveram, dialogaram muito enquanto intelectuais. E, finalmente, o Papa Francisco, ao trabalhar o cuidado da casa comum, traz indicações que hoje nós não podemos mais pensar isoladamente, mas é preciso que a gente tenha. Ele extrapola, inclusive, uma visão mais de bloco, como nós chamamos a América Latina, para desenvolver a ideia de uma utopia planetária. Então eu vejo que são autores potentes, eu tento detalhadamente trabalhar as implicações, o diálogo desses grandes autores, e é isso que eu faço neste texto. Então, para fechar aqui, sintetizando esta minha apresentação, eu diria que, então, Darcy Ribeiro fala que nós temos uma unidade geográfica, mas isso não corresponde a uma estrutura geopolítica, porque os países latinos dialogam muito mais com os países centrais, com as grandes metrópoles, do que entre nós, mas ele defende que nós precisamos criar as condições para que tenhamos uma capacidade de criar o que ele chama no seu livro aqui, a pátria grande, que foi o sonho também de tantos outros autores latinos que nós podemos imaginar. Por exemplo, Rudolf Busch, um argentino que trabalha a América Profunda, e assim como tantos outros pensadores que defendem essa ideia de uma utopia latino-americana, baseado, vou repetir, na simplicidade, na gratuidade, na beleza, no despojamento. Então nós temos traços culturais que poderiam ser apropriados e colocados como grande expressão para todos nós aqui da América Latina e, claro, em diálogo com o velho mundo, né? Então, o velho mundo que implantou aqui a realidade da civilização, impôs as suas características de forma eurocêntrica, e nós precisamos, segundo Darcy Ribeiro, de alguma forma aprender a pensar com a nossa própria cabeça, a partir de onde os nossos pés pisam, e esse novo mundo, que é o nosso território latino-americano, tem tudo para ser uma grande nação forjada a partir dos atributos culturais singulares dos povos originários, que é a base da nossa identidade cultural. Então é basicamente esse o esboço sintético aqui daquilo que eu tento trabalhar no texto a partir do pensamento da Darcy Ribeiro e da sua implicação
comunicação e diálogo com esses outros autores que eu mencionei. Então, agradeço a atenção de vocês, fico por aqui e depois, se der tempo, nós podemos continuar o nosso diálogo após as falas. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, professor, pela partilha. Bem, já que o Jefferson ainda não conseguiu entrar, vamos dar prosseguimento à fala do professor Carlos Petrinski. Ele possui graduação em Filosofia na Unifal, graduação em Pedagogia no Liceu São Paulo, mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, é professor adjunto da UFLA, Universidade Federal de Lavras, atuando na graduação e pós-graduação. É também pesquisador do grupo de pesquisa Mosaico. O título da sua conferência, Pelos Vinhos da Memória, a Teologia da Libertação e a Religiosidade no Capitalismo Globalizado. Professor, o seu microfone está mutado. Boa noite. Então, eu cumprimento a todas as pessoas presentes e agradeço a oportunidade de compartilhar este evento, esta apresentação de nossas produções, né? Eu, o professor Vanderlei e o Jefferson. Espero que ainda consiga comparecer. Então, vamos lá. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês. Primeiro, assim, se o meu microfone desabilitar, vocês me avisem, por favor. Tá? Que eu estou com um probleminha aqui de configuração. Então, vamos lá. Eu vou procurar assim, ser um pouco sintético em relação ao que eu escrevi lá no capítulo do livro. O título da produção do capítulo é Pelos Caminhos da Memória, a Teologia da Libertação e a Religiosidade no Capitalismo Globalizado. Então, só uma justificativa, esse tema, ele teve uma inspiração em uma conferência na qual participei em 2016, lá esqueço se foi São Carlos ou Araraquara, do Michel Novi. E o Michel Novi, que tem um pé aqui no Brasil, na América Latina, ele falou na sua conferência que qualquer projeto revolucionário para a América Latina, além de implicar a dimensão política, econômica, um projeto de sociedade, esse projeto também necessita de uma dimensão mítico-religiosa, que seja capaz de alavancar esse projeto e consolidá-lo. Só estou fazendo essa referência porque foi inspirado na conferência lá do Michel Novi, que eu resolvi escrever esta contribuição coletiva. Então vamos lá. Para Walter Benjamin, recordar e narrar as experiências significa a capacidade de, no tempo presente, voltar-se à história com um olhar crítico e trazê-la como força viva para o instante do agora. Desta comunicação, coloco em cena o tema da experiência religiosa com a teologia da libertação e sua relação com o pensamento político brasileiro, narrados por alguém que as testemunhou. Neste caso, o narrador é sujeito social e histórico, quanto à sua formação e à sua experiência político-religiosa, que foram marcadas pela interação com outros sujeitos e instituições sociais com as quais estabeleceu vínculos e compromissos. Minha exposição tem como eixo central o exame da seguinte questão: quais as ressonâncias positivas e quais fatores produziram a crise da teologia da libertação como prática religiosa e política? E eu organizei essa apresentação em duas etapas, e espero que eu consiga dar conta de apresentá-las no tempo devido. Então, a primeira refere-se a uma narrativa de memórias sobre questões religiosas e políticas do autor, que são apresentadas como testemunho histórico, com destaque para a indicação de algumas ressonâncias positivas da teologia da libertação para o contexto político brasileiro.
Então é isso que faço na primeira etapa da apresentação. Eu estou apresentando alguns fragmentos aí do que eu escrevi, aí convido aos colegas aí a fazer a leitura do capítulo do livro. Lá tem algumas outras memórias, né? E a segunda parte da minha apresentação refere-se à crise da teologia da libertação. E para falar sobre essa segunda parte, sobre a crise da teologia da libertação, eu utilizo o pensamento de Walter Benjamin, sobretudo no fragmento Capitalismo como Religião, de onde procura extrair argumentos para o declínio do cristianismo de libertação, juntamente com a crise do pensamento político de matriz socialista no Brasil. Acho que estão me escutando, né? Então vamos lá, na primeira parte, então, os primeiros contatos com a teologia da libertação foram em 1982, diretamente com Leonardo Boff, com quem tive convivência de uma semana, em um momento em que a comunidade religiosa da qual fazia parte realizava um retiro espiritual junto à Ordem dos Franciscanos Menores de São José dos Pinhais, próximo a Curitiba. Daí veio o encantamento com o modo revolucionário e humanizado de olhar para o cristianismo, para o reino da terra e não do céu, o reino que se realiza entre os homens com a mediação de um pensamento teológico-político, que se encaixava perfeitamente à realidade social brasileira, à realidade dos pobres e oprimidos. O cristianismo de libertação, uma nova forma de ler as escrituras bíblicas e de praticar a religiosidade. A militância junto ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santo André, o trânsito entre o curso de filosofia, a escuta e interação com lideranças do Partido dos Trabalhadores e de intelectuais contribuíram para a formação política e definição de estratégias de militância das quais participava. Não participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, que ocorreu em 1988, mas 3 anos depois transitava por diferentes eventos da região, ouvindo lideranças políticas como Lula, Erundina, Suplicy e outras, e lideranças religiosas como Dom Evaristo Arnes, Dom Cláudio Umes, e lideranças intelectuais como Paulo Freire, Marilena Chauí, Florestan Fernandes e Celso Daniel. Os embates no âmbito interno da ordem religiosa e as estratégias de repressão da teologia da libertação se acirraram por volta do ano de 1985. E houve direcionamento para que os religiosos militantes cessassem sua atuação junto às comunidades eclesiais de bases e partido político. Então aí só estou fazendo um registro, de breve, de algumas memórias, para passar à parte seguinte, que é sobre as ressonâncias positivas da teologia da libertação no Brasil. Então, para falar dessas ressonâncias positivas, é preciso considerar o contexto social e histórico do seu surgimento, as memórias da experiência religiosa e política e também o lugar geográfico da região do ABC paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, em que esse movimento religioso foi marcante entre as décadas de 1970 e 1990. Também considerar que o partido de maior expressão nacional, que representou os anseios da classe trabalhadora brasileira, nasceu nessa região. Podemos afirmar que parte significativa dos participantes das comunidades eclesiais de base, à medida que esse movimento de cristianismo de libertação tinha como sua base de sustentação a classe operária urbana, tendencialmente passou à militância política junto ao Partido dos Trabalhadores. Partido que, na época, era constituído por várias tendências e perspectivas de interesses políticos. Também essa perspectiva religiosa que ansiava
por ampliação dos canais de participação política, fim do autoritarismo do regime militar, radicalização da democracia no Brasil, uma democracia que ultrapassasse a ideia de participação política, uma democracia social, implicando distribuição de renda, acesso à educação e aos bens culturais, igualdade nas relações de poder em todas as esferas e instituições de nossa sociedade. O chamado cristianismo de libertação, encampado por Boff e Henrique Dussel, representava um projeto político-religioso possível e motivava grande parte de seus praticantes a apoiar o projeto político-social encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores a partir dos anos de 1980. Bom, aí só foi um registro e agora, sim, eu queria, nessa segunda etapa, trazer alguns argumentos, baseado, como já disse, no fragmento de Benjamin, o capitalismo como religião, e, por sinal, o Michel Novi escreveu um livro interpretando esse breve fragmento que Benjamin escreveu. E também utilizo, então, o Michel Novi na construção dos meus argumentos. Mas antes de falar desses elementos que produziram a crise, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação do que foi esse movimento da teologia da libertação, que Michel Novi interpreta como cristianismo de libertação. Logo após o Concílio Vaticano II, que ocorreu entre os anos de 1962 e 1965, e a Conferência Episcopal Latino-Americana, realizada em Medellín, na Colômbia, em 68, houve o nascimento de uma teologia, basicamente libertadora, que trazia em sua essência a necessidade de se viver o Evangelho de Cristo, como os primitivos cristãos, a opção preferencial pelos pobres e a defesa de seus direitos. A teologia da libertação, que foi incompreendida por muitos, englobava várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação das injustiças impostas aos mais pobres pelas condições econômicas, políticas e sociais, determinados pelo sistema capitalista, produtor da exploração e da miséria. Alguns teólogos latino-americanos mais progressistas começaram a pregar o tema da libertação, como o teólogo brasileiro Hugo Asman, pioneiro na elaboração da crítica cristã e da libertação à teoria do desenvolvimento. Mas foi em 1974, com a publicação da Teologia da Libertação, Perspectivas, de Gustavo Gutierrez, jesuíta peruano, que a Teologia da Libertação nasceu de verdade. Suas ideias tiveram um impacto significativo no pensamento católico latino-americano, pois ele propunha o rompimento com o dualismo entre a realidade temporal e espiritual e também negava a existência de uma história sagrada separada de outra profana. De acordo com Gutierrez, só existe uma história, a história humana e temporal, em que o reino de Deus deve ser realizado. Desse modo, os pobres deveriam ser agentes de sua própria emancipação e não objeto de piedade ou caridade. Ao rejeitar o reformismo da ideologia do desenvolvimento, pregava uma transformação profunda do sistema de propriedade e a chegada ao poder das classes exploradas, como forma para dar fim à dependência. Na interpretação de Louvi, a teologia da libertação é um produto espiritual desse movimento social e o torna legítimo ao lhe fornecer uma doutrina religiosa coerente. Afirma sem reducionismos que não se trata de um discurso social ou político, mas de uma proposta religiosa e espiritual substanciada, em boa parte pela ideia consagrada na Conferência de Puebla, a opção preferencial pelos pobres, que para a nova teologia são os agentes da sua própria libertação e os sujeitos de sua própria história. Bom, diante desta proposta político-religiosa revolucionária, é lógico que as forças do próprio sistema capitalista, forças religiosas, vão criar
barreiras e estratégias, né, para o combate. E é isso que eu passo a fazer a seguir. Existiram várias formas de reação e estratégias de resistência à teologia da libertação. Entre elas, destaca-se o incentivo dos Estados Unidos à expansão das religiões neopentecostais por todo o continente e as políticas de contenção emanadas do setor conservador do Vaticano. Essas políticas de contenção eram a nomeação de bispos conservadores, retirada de bispos progressistas de determinadas regiões, entre outras estratégias. Mas vou buscar argumentos no pensamento do Benjamin e de Lowy para falar sobre os fundamentos que caracterizam o capitalismo como religião e então entender o movimento de arrefecimento da teologia da libertação e da perspectiva política socialista no Brasil, especialmente da perspectiva religiosa e política, que em forma de praxis colocava-se como alternativa ao sistema capitalista periférico. E para pensar o capitalismo como religião, é preciso considerar que o anúncio da morte de Deus feito por Nietzsche e seu pensamento extemporâneo sobre a instauração de outros valores morais que se colocavam como centralidade para orientar a vida social no contexto da expansão capitalista do século XIX, já denotavam a criação das bases ou fundação de uma nova religião, o capitalismo. Na mesma época, Karl Marx, já havia identificado elementos do mundo religioso colados ao espírito capitalista, sobretudo o fetichismo, o qual avaliou como o elemento definidor do sucesso da forma mercadoria e de sua presença em todos os espaços da vida. A derrocada da vida contemplativa do cristão tradicional e a metafísica do ser criado por uma divindade extramundo foram superadas pelo pragmatismo protestante, que, embora concebesse a divindade criadora, transferiu à criatura ativa e praticante de um ascetismo presbiteriano a responsabilidade pelo sucesso material e prática existencial de acordo com os desígnios divinos. Essa análise foi substancialmente desenvolvida por Max Weber, quando registrou que o espírito religioso do protestantismo constituíra a base para o desenvolvimento do capitalismo. Walter Benjamin, no fragmento Capitalismo como Religião, retomou a indicação de Nietzsche, Marx e Weber e reafirmou a vinculação entre religião e o sucesso do modelo econômico e social do capitalismo. Entretanto, sua interpretação foi de que o capitalismo não fora apenas influenciado pelo protestantismo, mas que o próprio capitalismo continha as características de religião em sua estrutura de funcionamento e expansão. Nesse fragmento, escrito por Benjamin em 1921, ele destaca como eixo central a demonstração da estrutura religiosa do capitalismo e o aspecto original. Não está no fato de que o cristianismo se transformou em capitalismo, mas na natureza intrinsecamente religiosa do próprio sistema capitalista. Portanto, mais do que condicionado da origem pela religião, o capitalismo tem sua estrutura religiosa. Ele é ou funciona como uma religião. Ao examinar o fragmento de Benjamin, é possível identificar 3 características fundamentais da religião do capitalismo. E a primeira é que o capitalismo é uma religião puramente cultual, ao que tudo indica, a mais praticada da história. Todas as coisas só têm sentido na relação imediata com o culto. Contudo, não possui dogmática nem teologia. Benjamin considera que o culto capitalista comporta certas divindades e objetos de adoração. Um exemplo poderia ser o dinheiro, na forma de papel
papel moeda. O economista e teólogo Henri Lambert, semelhante a Benjamin, concorda que na religião do capitalismo há o fetiche do dinheiro, do capital e das mercadorias, e que se afirma que a base cultural é a veneração ao dinheiro, mas se desdobra nas relações com a mercadoria, na qual a publicidade não introduz o culto, mas a celebra, explicita-o, mas não o inventa. E a segunda característica do capitalismo como religião é que esse culto é de duração permanente. A celebração do culto é contínua e sem piedade, pois não há dia em que não seja festivo, no terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho extremo do adorador, não existindo dias normais, somente dias de festas sagradas, marcados pela adoração. A compreensão de Weber de que esse culto é sem descanso, trégua ou misericórdia é retomada por Benjamin, que com certa ironia acrescenta sem dó nem piedade, afirmando que no capitalismo todos os dias são festivos e sacrais, dias de adoração permanente. Conforme alguns intérpretes, esse culto permanente pode referir-se à adoração cultual que se dá pelo trabalho, e que todos os dias são sagrados para o trabalho, que é um verdadeiro culto do capitalismo, e como afirma o filósofo italiano Giorgio Agamben, né? Tolvi propõe uma interpretação mais ampla, afirmando que na religião capitalista, cada dia testemunha uma espécie de ostentação sagrada nos rituais da Bolsa de Valores e da fábrica, enquanto os adoradores acompanham com angústia e tensão extrema a alta ou a queda das ações. E ainda, de forma complementar, as práticas utilitárias do capitalismo, tais como o investimento no capital, especulações, operações financeiras, manobras na bolsa, compra e venda de mercadorias, podem ser equivalentes a um culto religioso. O capitalismo como religião não pede adesão a uma doutrina ou a uma teologia, pois o que importa são as ações que se manifestam em práticas cultuais em sua dinâmica social cotidiana. Portanto, funciona muito bem sem doutrina religiosa. A convicção é a de que, se todos os sujeitos dominantes e oprimidos vivem plenamente a confiança ilimitada no caráter benéfico da lógica econômica do paradigma, todos terão uma vida melhor. Em consequência, desdobra-se não apenas uma adesão que se expressa de forma cultual, mas também em um tipo de fé na lógica do sacrifício necessário. A religião capitalista apropriou-se de elementos míticos e simbólicos do cristianismo e, por outro lado, retirou as possibilidades de rebeldias ou de lutas, transformando-os, a partir de leituras invertidas, em mitos e símbolos de uma religião da ordem capitalista. Para Henri Lambert, essa compreensão permite identificar os fundamentos míticos que se constituem no motor espiritual do capitalismo e sua ação dinâmica. É a espiritualidade do coração endurecido. Essa leitura invertida dos mitos religiosos permite que a morte e a exclusão possam ser cinicamente ignoradas na compreensão de que a cada indivíduo compete buscar seu interesse privado, uma vez que o mercado é responsável pelo interesse geral e pelo bem comum. E a terceira característica que permite compreender o capitalismo como religião é de que, além do culto permanente, também é um culto culpabilizador, é um culto que gera culpa, a má consciência. Na essência dessa religião ocorre uma monstruosa consciência de culpa, que não se sabe como expiar. Por isso pratica-se o culto,
não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal, para martelá-la na consciência e, por fim e acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse pela expiação. É fundamental entender essa monstruosa consciência de culpa vinculada ao culto de culpabilização, que a universaliza, sem espiar a partir da categoria da idolatria, que é a adoração das imagens, né? A fundamentação teológica da idolatria permite entender como a religião do capitalismo, como exploração, exclusão e sacrifício, é também capaz de produzir, ao mesmo tempo, tanta fascinação, lealdade e devoção. A afirmação de Benjamin, fazer a culpabilidade entrar à força na consciência, tem correspondência com as práticas puritanas do espírito capitalista, analisadas por Weber. Entretanto, na leitura de Louvi, o argumento de Benjamin seria mais universal, abrangendo não apenas o empreendedor capitalista, culpado e em dívida com o seu capital, mas também os pobres, culpados, pois fracassaram em fazer dinheiro e se endividaram. O pobre que não obteve sucesso financeiro, além disso, não alcançou a salvação, portanto, está condenado. E para piorar a situação do pobre, sua culpabilidade, sua dívida, não termina com a morte do devedor, mas é transmitida para a geração futura. Na ótica capitalista, os pobres são culpados de sua exclusão, logo Professor, o seu áudio não está saindo. será que está saindo agora? Voltou. Obrigado. Né? Então eu estava dizendo que em decorrência, então decorre, né, que essa religião é a ruína do ser, já que ser é ter. Na relação de consumo e mesmo a qualidade das relações humanas é mediada pela quantidade de mercadorias ou do valor monetário. Como não há esperança de expiação da culpa, da má consciência, a única solução parece ser intensificar o sistema, na expansão do mercado capitalista e na acumulação da mercadoria. Como consequência, agrava o desespero. Ao lado da ciência burguesa, que figura como teologia, o seu grande mito é o progresso, que figura como centralidade no mundo moderno. Para Henk Lambert, o progresso é infinito, não há sonhos humanos que não possam ser realizados. É um conjunto de ciência empírica, laboratórios, tecnologias e mercado. Além de fomentar uma explicação à coesão social, essa construção mítica é fundamental para a criação de culpabilidades. Analisar o mundo mítico é um tipo de teologia que pretende entender, criticar, avaliar e discernir entre os deuses do céu e da terra que submetem os seres humanos, como, por exemplo, o esclarecer que a religião capitalista tem um fetiche idolátrico como seu principal fundamento. Portanto, né, e já fazendo as considerações finais aqui, né, para compreender a motivação, os elementos que causaram a crise da teologia da libertação, como já
comentei anteriormente, além daquelas medidas estratégicas lideradas pelos Estados Unidos para incentivar a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais na América Latina, né? Essa denominação religiosa afasta a população, os oprimidos, das condições reais, da sua realidade mais concreta, né, e desvia para uma condição de esperar milagres. Né? Então é isso que essas religiões fazem, né? Milagres. Né? Então, não dá para negar que a partir dos anos 80, né, e até os dias atuais, essas denominações religiosas vêm ganhando cada vez mais terreno, né, inclusive apoiando a eleição do Bozo. Né? Bom, além das medidas e das instruções conservadoras que foram adotadas, né, pelo Vaticano para minar as forças da teologia da libertação, a partir também da década de 1980, houve uma poderosa ascensão do capitalismo como religião, uma vez que esse processo se consolida de forma concomitante à expansão da internacionalização da economia de mercado no plano global. O processo de globalização da economia capitalista resultou em aumento da exclusão e empobrecimento dos países periféricos, especialmente da América Latina. E nesse embate entre forças religiosas e morais, houve, a meu ver, né, o arrefecimento, né, o esfriamento do movimento chamado teologia da libertação, ou também conhecido como cristianismo de libertação. Pessoal, acho que era isso. Então, estamos aí abertos para conversar sobre o que foi exposto. Obrigada, professor Carlos. Então, reiterando, se tiverem alguma contribuição, pergunta, o chat está aberto, pessoal. E até agora não tivemos retorno do Jefferson, então teremos que remarcar para outro dia a fala dele. Eu tenho uma pergunta a fazer. Pode fazer. Então, para o Carlos, excelente apresentação, gostei bastante, aprendi muito. Com relação à teologia da libertação, assim, ainda há teologia existe ainda a teologia da libertação no século XXI, né? E se existe ainda, se tem seus herdeiros, né, a dar continuidade, poderia dizer que o Papa é um desses representantes, apesar de não ser assumido, né, devido às suas renovações práticas mesmo, né, entre a igreja, a aproximação dos povos, as suas críticas, né, ao neoliberalismo e mais. É isso. O Papa Francisco, tá? Oi, Fábio. Ó, legal sua pergunta, né? Seu comentário, né? Inclusive, é o Henrique Dúcio que escreve sobre a história da teologia da libertação, que tem um livrinho sobre isso, muito interessante. E lá ele fala que ainda há, sim, uma força viva do ponto de vista teórico, religioso, né? Cristianismo, libertação, teologia da libertação estão vivas, até porque grande parte desses expoentes teólogos estão vivos, né? Só citar o Leonardo Boff. Agora, sim, do ponto de vista, é assim que eu encaro a religião, como uma coisa que move, que tem força. Então, isso a gente tem que reconhecer, né? E por isso que eu busquei argumentos lá no texto do Walter Benjamin para entender, né, o que está acontecendo. Por que algumas denominações religiosas, notadamente as neopentecostais, estão crescendo nos Estados Unidos, América Latina especialmente,
por que essa denominação religiosa, essa força religiosa do cristianismo de libertação se arrefeceu. É justamente a leitura que eu procurei fazer. Então, há um pensamento vivo, há expoentes, há herdeiros desse pensamento, dessa prática religiosa. Tanto é que parte dessas pessoas, né, procuraram partidos políticos de esquerda, mas a gente tem que reconhecer também que deu uma esfriada assim, na atuação. Por exemplo, comunidades eclesiais de base não temos mais. Tem alguns bispos ainda no Brasil que são herdeiros dessa prática, desse pensamento, e também na América Latina, mas acredito que do ponto de vista estrutural mesmo, né, do capitalismo e do Vaticano, embora o Francisco esteja lá, me parece que ele é um dos herdeiros, né, desse pensamento, dessa prática religiosa. Mas aí um herdeiro dentro de uma estrutura engessada e super conservadora. Então é isso que eu tenho a falar. Teria muitas outras coisas para a gente falar, mas acho que por momento está bom, né, Fábio? Não, sim. Só queria fazer outra consideração aí, como o senhor expôs muito bem, com relação às igrejas pentecostais, referente propriamente, né, contrário ao movimento da teologia da libertação, que seria propriamente a emancipação social e política dos pobres, né? E já os intelectuais trabalham propriamente com a questão de não que os povos possam realizar as mudanças drásticas, né? Ainda que seja sobre as bases da fé, mas esperar os milagres, né? Como bem colocado para o senhor aí no fim da fala. Isso, Fábio, olha, porque assim, à medida que o sistema capitalista se consolida em nível global, a internacionalização da economia, houve um acirramento da competição entre as empresas, entre os chamados blocos econômicos, entre as empresas. Nesse sentido, aumentou o desemprego, aumenta a miséria, o desespero das massas populacionais das grandes cidades. O que esse povo aí, esse povo desesperado, encontra nesta religião neopentecostal uma solução fácil para a sua vida, para os seus problemas. Lógico que é uma grande ilusão. Eles vão lá porque é uma igreja que faz milagres, que supostamente faz milagres, né? Então vai entender, porque a cabeça das pessoas, né? Eu acredito, como eu vivenciei essa experiência do cristianismo de libertação, lá tem uma fundamentação teórica, lógica, tem correspondência entre a doutrina cristã, é uma forma diferente de ler e de praticar a doutrina cristã, que é uma opção preferencial pelos pobres e uma coisa voltada para o reino dos homens, aqui e agora. E os sujeitos, os crentes, os fiéis, os praticantes, são sujeitos históricos. É diferente dos neopentecostais, porque eles olham para cima, para o reino do céu mesmo, o reino de Deus, distante e afastado da vida dos homens. E aí eles ficam numa espera por milagres divinos para resolver seus problemas. Só que isso não é real, porque basta a gente olhar os dados estatísticos reais de todos os países latino-americanos e veremos que a condição de miséria desses povos tem só aumentado. Tá certo, obrigado, doutor. Caso não tenha mais alguém para comentar, eu sugeri então que abríssemos nossas câmeras para fazer o registro do nosso evento, por favor. Peraí, Carol, eu tenho uma pergunta. Tem? Ótimo, pode ir. Primeiro, parabenizar, né, o Vanderlei e o Carlos, foi muito bom. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a fala do Vanderlei.
nós percebemos, né, que a competição ela é muito visível nas universidades e há assim, um trabalho efetivo sobre a ética do cuidado nesses espaços, um currículo assim, está presente, a ética do cuidado está presente nesses currículos, há uma preocupação nesse sentido, porque a gente percebe que é cada um para si, cada um para si, Deus para todos, né? Um pouco nesse sentido. Obrigado, Cida, pelas suas considerações. Eu considero que, infelizmente, esta ética do cuidado, outros princípios baseados em outros valores, como a cooperação, um lado mais coletivo, mais humano, ele existe de alguma forma, perpassa, mas é prevalentemente dominante a visão da competição, da disputa. Infelizmente, isso aqui prevalece os nossos currículos, os nossos espaços. Agora, é claro que sempre tem uma brecha, e eu acredito que o próprio mosaico pode ser uma possibilidade da gente reinventar algumas coisas nesse sentido de valorizar a razão mais cordial, não puramente a razão instrumental, a competição, e a partir desses outros valores, não de uma forma romântica, mas muito concreta, humana, a gente possa fazer avançar algumas questões. O Fábio fez aí a pergunta ao Carlos, eu fiquei pensando, inclusive ouvindo o Carlos falar, nesse momento histórico que nós vivemos, nós efetivamente falando, Carlos e eu, no sentido da nossa formação se dá nesse contexto efervescente de fenômenos seminais para a nossa cultura, e eu penso que não se trata de fazer uma mera transposição, nem olhar para esse histórico de uma forma saudosista, mas me parece que como estudo, reflexão, pesquisa, seria muito interessante a gente retomar tudo isso que esse processo demonstrou ser possível. A SEBS, Comunidades Eclesiais de Base, inclusive é contraditória. A SEBS ela foi criada por dois bispos conservadores, que foi o Dom Eugênio Salles e o Dom Agnello Rossi. E depois ela ganhou uma dimensão emancipatória, libertadora. Aí na sequência desse processo, dois métodos que revolucionou o processo, que foi exatamente o método ver, julgar e agir, e o método de alfabetização popular de Paulo Freire, que traz uma influência grandiosa nesse processo. E aí são as pessoas que na casa, no bairro, no trabalho, vão discutindo falta d'água, falta de saneamento, falta de saúde, falta de moradia, questões concretas que se discutiam e ia ganhando força, mobilizando para tentar resolver essas questões. E nesse contexto da década de 60, ocorre o Concílio Vaticano II, que para mim é um marco histórico importante nessa base, nesses antecedentes históricos que resultou na teologia da libertação. Convocado pelo Papa João XXIII e finalizado pelo Papa Paulo VI em 65, foi um momento de grande inspiração, de mudança no âmbito da doutrina social da Igreja e das expressões litúrgicas e celebrativas. Ele trouxe grandes mudanças. Então foi um momento que o Vaticano se abre para o diálogo com a modernidade e grandes alterações ocorrem. E é exatamente a releitura do Vaticano II, ela vai ocorrer em Medellín, na Colômbia, a Conferência de Medellín na Colômbia, posteriormente a Conferência de Puebla no México, e vão fazer uma releitura de todas essas ideias impactantes que o Vaticano II provocou. E na esteira desse processo, então, nasce a teologia da libertação, que é exatamente essa capacidade de envolver movimentos populares laicos, as pastorais, os sindicatos, os organismos, o povo, esse grande sonho de libertação, integrando vida material concreta e vida espiritual, não havendo essa dicotomia. Então, eu penso que, embora tenha silenciado, embora tenha sofrido restrições, muitos teólogos sofrido silêncio obsequioso, eu acredito que essas ideias
mas elas ainda estão presentes, mesmo que um pouco apagadas no nosso cenário, e que merecem ser estudadas, merecem ser retomadas, para que a gente possa refazer algumas questões que são importantes. E junto com esse processo da teologia, nós temos também toda uma mobilização cultural. Aí não era só os teólogos, só as igrejas, mas aí você tem os artistas, os intelectuais, você tem a música, o teatro, a literatura, com essa grande ideia de fazer as pessoas sonharem e questionando sempre aquele momento, lembrando que nesse década de 60 e 70 nós estamos ainda vivendo um processo ditatorial. E aí, com esses movimentos, com essas ações, força então um processo de abertura para iniciar um processo de redemocratização. Há uma estruturação dos partidos políticos que vai ocorrer exatamente com a volta dos exilados, como Darcy Ribeiro, Miguel Arraes, Fernando Gabeira, Paulo Freire e tantos outros. E claro que a partir disso você tem um movimento então de massa que vai dar força a toda essa, e vai vocalizar esse desejo de emancipação. E aí está a União Nacional dos Estudantes, o MST, os negros, as mulheres, a questão do meio ambiente, enfim. São muitas coisas que ocorrem nesse processo histórico de forma muito vibrante. E eu sinto que no momento que nós estamos hoje, de capitalismo mundialmente integrado, parece que só há um pensamento único. Revisitar essas diferentes expressões pode ser um caminho para a gente recuperar a proximidade, o encontro com as pessoas, e por isso a gente tem que fazer algumas bases para que a gente possa construir lastro para uma utopia possível. Eu acredito que nós todos, vocês jovens estudantes que estão conosco, nós mais velhos já professores, temos essa tarefa de conhecer a nossa história, conhecer esse movimento todo, para que a gente possa se inspirar. E claro, eu repito, não se trata de fazer uma transposição daquele movimento para hoje, mas a partir dos desafios que nós temos no nosso tempo, como buscar ali inspirações possíveis para que a gente possa encontrar brechas de alternativas e mudanças. Eu penso um pouco nisso. E aí o texto do Carlos é instigante nesse sentido, de provocar a gente a fazer essa memória e retomar um pouco todo esse processo que marcou muito o nosso processo formativo ao longo do tempo. Acho que a Andressa tinha uma pergunta a fazer, né, Andressa? Não sei se dá tempo, acho que dá, né? Boa noite a todas e a todos. Parabenizo o professor Vanderlei e também o professor Carlos pelo evento, todos os integrantes do Mosaico. E eu queria fazer uma pergunta um pouco fugindo do assunto, mas é uma dúvida que começou esse ano devido a uma premiação latina em que uma cantora espanhola ganhou uma categoria, e eu queria saber qual é a definição de povo latino, porque eu vi na internet que estava ocorrendo essa discussão e alguns falavam que povos latinos eram todos aqueles que derivaram, né, do latim, a língua do latim, e outros já diziam que seriam os países latinos da América. O professor Vanderlei, ele pode responder essa pergunta? Obrigado, Andressa, pela sua pergunta. Obrigado pela sua participação. E claro que essa questão da América, inclusive, vejam só, os Estados Unidos são chamados americanos, que na verdade, alguns desse embate de discussões vão falar que são, é difícil falar essa palavra, estude, me ajuda a falar aí, que eu quero aqui. Estadunidenses. Muito bem, obrigado, Rô. Então essa discussão existe, porque a América, você tem
América do Norte, América do Sul, etc. Então, essa discussão é uma discussão que não tem um consenso, vira e mexe, você tem esses diferentes embates. Agora, no contexto da nossa reflexão, América Latina, nós entendemos exatamente a nossa América do Sul aqui, e os países que constituem o nosso bloco econômico, cultural, político, geográfico, etc. Então, eu considero que esta nossa América Latina, quando nós falamos pautados no Gustavo Gutierrez, Francis Villamedi, Leonardo Boff, Garcia Ribeiro e tantos outros pensadores, nós entendemos esse território geográfico que envolve os nossos países aqui na América do Sul. E aí fica o debate, o diálogo em aberto, porque esse confronto de ideias, ela não há um consenso sobre isso. Talvez o Carlos possa ajudar a gente a pensar algo assim também nesse contexto. Eu vou ajudar assim, a forma mais fácil, assim, que eu penso para compreender o que é a América Latina é a partir do processo de colonização. Então, a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Então, este processo de colonização constituiu, que se deu do México para baixo, com exceção do Suriname e da Guiana, são franceses, né, foi a França que colonizou, são países, são povos que têm a sua base de língua, né, trazida pelo invasor, né, dos espanhóis e portugueses. A língua deles tem base no latim, né, dos povos latinos, né, que consolidaram a língua latina. Né. Eu acredito que seja isso, né? Mas é como o Vanderlei falou, quando a gente fala aqui de América Latina, estamos falando desses movimentos, como a teologia da libertação, mas também Eduardo Galeano, os teóricos da teologia da libertação, os teóricos econômicos e políticos, que formam um pensamento que é de base nessa periferia, nesses países que estão na periferia do capitalismo. Né? Até tem uma questão até ideológica, né? Terceiro mundo, países em desenvolvimento. Até parece que a gente nunca vai se desenvolver, então a gente vai ficar na periferia. E me parece que é isso, né? Porque o centro do capitalismo está no G7, os 7 países mais ricos do mundo. E nenhum desses países está aqui na América Latina. Né? Quem que vai tirar foto, Andressa? Sou eu. Então, por favor, peço por gentileza que abram suas câmeras. Miguel também, por favor. Se conseguir. Aê. Então, Sabrina, Bruna, Ernesto. Ó. Sorrindo. Certinho, pessoal. Muito obrigada, então, a participação de todos os membros do Mosaico, dos projecionistas, do Miguel também pela ajuda.
Tenha uma boa noite e até o próximo evento. Parabéns para o aniversariante. Ah, é verdade, do Cineia. Parabéns. Obrigada, pra você. Nessa data. Guarda o bolo para depois da pandemia, viu? Parabéns, Lucinéia. Obrigado aos participantes todos, Caroline e Miguel, pela mediação. Foi um prazer, viu? E lamentamos a ausência do Jefferson por questões de temporal e de queda da internet, mas teremos a oportunidade de ouvi-lo assim que possível. Grande abraço. Um abraço a todos. Parabéns aí. Parabéns, Carol. Obrigada. Parabéns também.